Queridos, certa vez eu estava na cidade de Paranaíba, num culto que era um projeto evangelístico que aconteceu num bairro chamado bairro de Lourdes. Uns chamavam do bairro do Iate, bairro de Lourdes. E naquele culto eu fiquei maravilhado com o agir poderoso de Deus. Um pastor carioca, um homem que tem uma grande experiência com o poder sobrenatural salvífico de Deus. E nós chegamos, o caminhão era meu, tinha um caminhão. Eu coloquei o caminhão lá na beira da rua e colocamos o som. E estava eu, mais acho que uns 3 ou 4 irmãos ali da igreja. E mais ninguém. E a gente tinha convidado e as pessoas não corresponderam ao convite. Mas aquele pastor foi até aquele caminhão e pediu para abrir bem os volumes e pregou uma palavra poderosa. E aquela palavra foi tocando vidas lá nas casas. E de repente ele começou a fazer o apelo. Eu falei, mas para que ele está fazendo o apelo aqui? Todo mundo é crente. E de repente as pessoas começaram a sair das casas e vir para a frente do caminhão chorando e entregando a vida para Jesus. Porque esse Deus que nós adoramos, Ele é um Deus que mexe. Ele é um Deus que realmente ama, não desiste de nós e sempre tem algo maravilhoso para nós. Você que veio aqui nesta noite, eu quero profetizar para você. Você não veio, você foi trazida, você foi trazido. O Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar. E quando eu estava consagrando a minha vida para a reflexão, quando eu estava em oração, e hoje passei o dia todo no quarto orando, e o meu esboço é esse aqui, o único esboço que eu tenho. Hoje é só esse, e o Espírito Santo. E meu querido, Deus quer falar ao seu coração, Deus quer revelar ao seu coração o quanto que Ele te ama, o quanto Ele deseja ver você prosperando, o quanto Ele deseja ver a sua família prosperando, o quanto Ele deseja operar maravilhas na sua vida. O Deus do impossível de Marcos 23, de Lucas 1, 27, é o Deus que está aqui nesse lugar, é o Deus que veio aqui para transformar vidas, é o Deus que veio para curar, é o Deus que veio para libertar, e nesta noite Ele vai fazer essa obra no seu coração. Seja bem-vindo, queridos. Estava com saudade de vocês, glória a Deus. Viajei, fiquei uma semana fora. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E queridos, nós vamos refletir nesta noite. Evangelho de Mateus capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4. Evangelho de Mateus capítulo 8. Nós vamos na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: quando ele desceu do monte, o vento já jogou minha folha para outro canto. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas mostre ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Glória a Deus, aleluia. Meu querido, esse texto traz a revelação de que nós, como seres humanos, nós como os descendentes de Adão e Eva, como pessoas que herdamos, temos a herança do poder do pecado, da influência, do efeito do pecado na nossa vida. Esse texto traz a revelação de algumas situações contrárias à nossa vida,
de algumas situações que nos leva a ter desespero, a ter o coração apertado, a ter momentos até mesmo de nenhuma esperança. E diante desse texto, a palavra de Deus traz a revelação, a história de um homem que tinha uma enfermidade. E essa enfermidade, meu querido, essa enfermidade, minha querida irmã, ela tipifica a nossa condição no mundo. E quantas pessoas estão enfrentando enfermidades, algum tipo de deficiência, cegueira, dificuldade de audição? Tudo isso é resultado da herança que nós recebemos do pecado de Adão. Mas, queridos, nós temos uma boa notícia. A palavra de Deus tem uma boa notícia para mim e para você. Talvez está havendo deficiência no seu casamento. Talvez está havendo deficiência na sua vida financeira. Talvez está havendo deficiência na sua vida espiritual. Talvez você está tendo alguma dificuldade também na sua saúde física. Mas, meu querido, nesta noite, o Senhor Jesus veio aqui para trazer a solução para o problema de cada um de nós. Ele não veio aqui simplesmente por vir, mas Ele veio aqui para operar. Ele veio aqui para ministrar na sua vida, na minha vida, na vida da igreja dele, na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, na vida da nossa família. E nós estamos trabalhando que é tempo de semear a palavra da salvação, mas acima de tudo é tempo de avançar. É tempo de avançar na multiplicação do amor de Jesus sobre as nossas famílias, sobre as pessoas aqui na terra. Então, queridos, essa mensagem de hoje também pode ter o título: é tempo de avançar, é tempo de ministrar, é tempo de confiar no amor que Jesus tem para com cada um de nós. E, queridos, o texto começa dizendo, põe lá no versículo 1 de novo, meu irmão, o comecinho do texto é: quando ele desceu do monte. Qual é a visão que você tem? Você já imaginou uma pessoa descendo do monte, quando ele desceu do monte? Queridos, vamos aplicar esse ensinamento. Jesus estava no monte ensinando os seus discípulos, inclusive ele falou sobre aqueles que ouvia e que ouve ainda até hoje a palavra dele, pratica, é comparado ao homem prudente, ao homem que realmente tem sabedoria, e o que não pratica é como nécio. Mas, queridos, quando nós passamos para o capítulo 8, aqui fala quando ele desceu do monte. Eu tenho uma visão assim: quando ele estava lá no monte, ele estava com poucas pessoas. E Jesus sempre se importou com multidões. Jesus desceu do monte porque ele tinha algo maravilhoso para transmitir para a multidão. Hoje nós não estamos numa multidão, mas ele desceu e está aqui neste lugar. Diga para a pessoa: Jesus veio neste lugar. Ele desceu através do Espírito Santo para abençoar a minha e a sua vida, a minha e a sua casa. Amém? Então, queridos, quando Jesus desce do monte, algo sobrenatural acontece. Quando Jesus está no ambiente, quando Ele está na direção da nossa vida, quando Ele está na direção da nossa família, o poder dEle vai fazer algo sobrenatural acontecer. Por isso, quando Jesus desce, Ele tem um propósito. Ele não desce à toa. Ele desce para fazer a obra dEle. E, queridos, quando nós olhamos, grandes multidões o seguiam. Nós temos lá grandes multidões, não era só uma, grandes multidões o seguiram. E, meu querido, como é importante nós entendermos o significado dessa revelação. Será que se não tivesse interesse por parte de Jesus que essas grandes multidões fossem registradas, elas estariam na Bíblia? Queridos, essas grandes multidões significam o grande interesse que as multidões tinham pela pessoa de Jesus. E ainda tem até hoje. As grandes multidões demonstram que a nossa vida depende dele. Nossa família depende dele.
Por isso eu pergunto, meu querido, será que tinha alguém nessas multidões, pessoas dessas multidões, que estavam ali só por estar? Meu querido, você chegou aqui nessa noite, você faz da multidão dos abençoados. Você chegou aqui nesta noite porque você precisa da misericórdia de Deus, você precisa da bênção de Deus, você precisa de um milagre de Deus na sua vida, porque por mais perfeito, por mais saudável que você esteja, você pode ter certeza que Romanos 3:23 é uma realidade na sua vida. Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram, todos carecem da misericórdia de Deus. Então, como este homem que estava ali, acometido de uma lepra, todos nós temos uma lepra, todos nós enfrentamos o poder do pecado, todos nós temos uma situação, então todos nós fazemos parte destas multidões. Ah lá, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão afastados, irmãos. Destituído é afastado da bênção de Deus, e esse leproso estava nessa condição. Mas, queridos, essas multidões representam a minha vida, representam a sua vida. Nós temos que seguir Jesus, nós não simplesmente apenas temos que estar aqui, sentir bem aqui, mas sentir bem com o Deus dessa casa, com o Deus que nos abençoa, com o Deus que faz com que a multidão experimente a paz que só Ele pode dar. Então, meu querido, nesta noite, a sua presença é resultado do amor de Jesus, do poder de Jesus que te trouxe aqui, mas o propósito é de que você possa fazer parte dessa multidão dos abençoados que seguia Jesus. Mas engraçado que teve uma pessoa que foi além da multidão. Tem muitas pessoas que estão fazendo parte, somente parte da multidão. E eu pergunto para você, será que já pensou o que significa ir além da multidão? Experimentar algo maior do que a multidão experimentou? Queridos, muitas vezes nós vamos num congresso, muitas vezes nós participamos assim de uma atividade espiritual, onde tem 1.000, 2.000 pessoas, e as pessoas choram, as pessoas pulam, cantam, glorificam e emocionam, mas amanhã está lá no mundo. Fazia parte da multidão. Essa multidão que acompanhava Jesus foi a mesma que gritou: crucifica-o, leva ele para a cruz. Mas, queridos, havia lá no verso 3, verso 2, um leproso, é o 2 mesmo, um leproso. Pode voltar no 2. Havia um leproso. Meu querido, o leproso, essa palavra do grego que foi traduzido para o leproso, ela tem uma ideia de qualquer tipo de infecção na pele, qualquer problema de dermatologia, coisas assim que eu já nem sei mais falar, de dermatologia, eu dou médico, de endoderme, né, de sei lá. Esquenta a cabeça não, endoderme é a primeira parte da pele, é derme e endoderme, né? E já faz mais de 50 anos que eu estudei ciência. Então, meu querido, quando você tem um problema na sua alma, quando você tem um problema no coração, você está realmente tipificado por este homem. Esse leproso tipifica a vida da humanidade na face da terra. E, meus queridos, esse texto traz um título: a cura de um leproso. Mas, para mim, o Espírito Santo revela a libertação de um pecador, a cura de um pecador. Por isso, meu querido, o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui sabe da sua condição espiritual, sabe da sua necessidade espiritual, sabe que eu, pastor Valdino, preciso de perdão. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a presença dele estar aqui comigo, como nós cantamos, se não for, a irmã leu no Salmo 124, se não fosse a presença do Senhor do meu lado, às vezes a gente desistiria, a gente abandonaria o barco. Hoje de manhã, muito ruim o corpo, eu falei: eu vou levantar, vou dar uma mexidinha na cama, vou tomar um banho, quem sabe melhor, tomo os medicamentos, muito gripado. Hoje à tarde, queimando de febre aqui, assim, é febre, mas não tão alta.
Aí de repente meu telefone toca. A hora que meu telefone toca, alô, oi, meu amado pastor, que eu chamei ele de pastor, o meu discipulador. E ele já falou: paz seja contigo, que a graça poderosa do Senhor Jesus seja com você. E Deus manda te dizer: não desista, continua na luta, vai em frente, porque Ele te ama. Ele tem algo maior para fazer ainda na sua vida. Ele tem algo grande para fazer aí na PIB de Costa Rica. Falei: irmão Oswaldo, que palavra poderosa. Tão cansado, tão aflito por causa das situações do momento, e o Senhor me traz essa palavra logo em seguida. E aí ele abre para mim o Salmo 119, versículos 111 e 112. Coloca aí, meu irmão, Salmo 119, 111 e 112. Então, meu querido, a nossa condição, quando estamos vivendo a mesma condição desse leproso, é uma condição de desistência. E a palavra de Deus diz que esse leproso, ele aproximou-se de Jesus. Depois eu vou falar sobre isso aí, ó. Os teus testemunhos são a minha herança, herança permanente, são a alegria do meu coração, ele disse. E aí o verso 112: dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim, ou seja, continuamente, cumprir a sua vontade, não abandonar o seu projeto, não abandonar a sua vontade sobre a minha vida. E meu querido, esse leproso traz uma revelação, de que muitas vezes nós ficamos numa situação tão afligível, tão assim insuportável, que nós podemos até pensar em parar, mas não foi isso que aconteceu com esse homem. Meu querido, não é isso que pode acontecer com você, não é isso que deve acontecer na sua vida. Por mais difícil que seja a sua tarefa, por mais pesada que esteja a sua luta, não desista, porque Deus te ama, Deus tem o melhor. Esse momento de prova, esse momento de tempestade que você está passando, é um teste que Deus está fazendo ao seu coração, à sua fidelidade. Jó sofreu, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu filhas, perdeu o gado, perdeu a saúde, só não perdeu a esposa e a fé em Jesus. Então, meu querido, olha, esse leproso, ele não perdeu também a esperança. Ele estava na beira do caminho, e o texto fala que aproximando-se. Você pode observar que cada parte, o leproso, o aproximando-se, só desse aproximando dá para escrever um livro. Meu querido, será que nós realmente estamos dispostos a aproximar-se de Jesus? Mas aproximar de Jesus, não apenas estar ali perto da multidão, ou no meio da multidão, mas aproximar de Jesus significa ir além da multidão, é tocar em Jesus, é aproximar dele de uma maneira sobrenatural, com o coração, com a alma. Nem é necessário tocar como aquela mulher da hemorragia tocou. Basta aproximar de Jesus com o coração, com sinceridade, com interesse de vida, confiando nele de todo o coração. E meu querido, quantas vezes nós estamos fazendo orações vazias de fé? E quantas vezes nem oramos? Quantas vezes oramos duvidando do poder de Deus? Quantas vezes nós não tiramos tempos para ler a palavra de Deus e ficamos muito tempo diante da televisão? Queridos, é muito importante nós ministrarmos os ensinos da palavra de Deus a nós mesmos. E como nós ministramos o ensino da palavra de Deus a nós mesmos? Estudando. E é muito importante nós ministrarmos os ensinos da palavra de Deus para as pessoas dentro da nossa casa, através do culto doméstico, aproximar a família de Jesus, aproximar a família do conhecimento pela experiência com Jesus. Queridos, conhecimento, pode deixar lá, meu irmão. Conhecimento é uma coisa. Agora a sabedoria é outra. A palavra de Deus no livro de Provérbios, Salomão, não precisa pegar, meu irmão. Salomão fala que o homem sábio, ele edifica a casa com 7 colunas. O homem sábio, lá no Provérbios capítulo 3, verso 1, ele teme a Deus, ele anda na presença de Deus,
mas ele, além da sabedoria, ele tem conhecimento. Agora, meu querido, esse homem com certeza, ele tinha alguns conhecimentos de Jesus. Quem tem conhecimento de Jesus, aí levanta a mão. Todo mundo tem conhecimento de Jesus, não é verdade? Agora, queridos, conhecimento é uma coisa. Por exemplo, se eu sei que fumar prejudica o meu pulmão, eu tenho conhecimento, mas talvez eu fumo, não é verdade? Só que através da sabedoria eu vou administrar essa situação. Eu vou renunciar a esse vício que pode acabar com a minha saúde, prejudica, traz o câncer. E queridos, ter o conhecimento de Jesus é muito importante, mas além do conhecimento, é preciso ter uma experiência com Ele. É ter sabedoria para seguir a Ele. Por isso esse texto diz que aproximando-se adorou-o de joelhos e disse. Queridos, aqui eu vou ter mais um tempinho. Meu querido, quando nós realmente dobramos o nosso joelho diante de Deus em adoração, você pode ter certeza que toda a estrutura celestial, a partir daquele momento em que você começa lá no seu quarto, declarando: Senhor, eu te adoro, eu te amo. Hoje eu acho que eu falei para o Senhor Jesus lá no meu quarto, talvez mais de 500 vezes: Senhor, eu te adoro, eu te amo. Senhor, eu te adoro, eu te amo. O Senhor é minha esperança, o Senhor é minha confiança, o Senhor é minha vida. Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro. E queridos, nós precisamos aprender essa realidade. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida, não apenas ter conhecimento de que esse homem adorou, mas nós temos que passar para o grupo de adoradores do Senhor Jesus. Nós temos que viver essa grande realidade, porque os adoradores têm promessa. Deus habita no meio dos louvores, e Ele opera milagre lá no ambiente dos adoradores. E meu queridos, lá na sua casa tem que ser uma sede de adoração. A sua vida tem que ser uma sede de adoração. A sua família tem que ser uma sede de bênção. A sua casa precisa ser uma casa de paz, uma casa de bênção. Como mês da família, multiplicando o amor de Deus, para que o amor de Deus se multiplique na nossa vida, nós temos que começar em mim, eu, você, cada um de nós. Começa em mim e vai multiplicando com a minha esposa, meus filhos, multiplicando o amor de Jesus, amando Ele de todo o coração e adorando a Ele como esse homem fez. E meu querido, o texto diz assim: e disse. Então esse homem, além de adorar ao Senhor, ele começa agora a declarar: Senhor, eu te adoro, o Senhor é o Deus que realmente liberta, o Senhor é o Deus, eu creio, o Senhor abriu o mar, o Senhor é o Deus que entrou no tanque de Siloé, o Senhor curou aquele homem de 38, o Senhor curou aquela mulher de corcunda, mas Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Olha lá a vírgula, ali dá um livro também, Senhor. Queridos, o que esse homem estava dizendo para Jesus? Eu posso mudar completamente essa palavra. A palavra Kyrios, do grego, que é traduzida para Senhor, significa: o Senhor é aquele que governa a minha vida, é aquele que governa o meu coração. O Senhor é o dono da minha família, o Senhor é o dono da minha fé, o Senhor é a fonte de esperança para a minha vida. Por isso, o Senhor significa aquele que governa, e quando Ele governa, todas as coisas estão no comando dEle. E queridos, esse é um dos princípios principais para que realmente os adoradores precisam aplicar: ser servo e ter Jesus como Senhor total, Senhor de todas as áreas da sua vida. Queridos, quando nós falamos desse senhorio de Jesus Cristo, nós estamos se referindo sobre aquilo que estamos ouvindo: Jesus é Senhor. Sobre aquilo que estamos falando: Jesus é Senhor. Daquilo que estamos contemplando com os nossos olhos: Jesus é o Senhor. Daquilo que estamos usando para os nossos entretenimentos, tipos de jogo de baralho, coisa satânica, alguns tipos de videogames. Então, queridos,
Quando Jesus é Senhor, Ele tem que ser Senhor dos nossos olhos, das nossas palavras, do nosso coração, da nossa vida, da nossa família e de todas as nossas atitudes. Porque caso contrário, Ele não será Senhor de nada. E se Ele não for Senhor de nada, não vai acontecer milagre na sua vida. Não vai acontecer bênção na sua vida. Queridos, quando nós deixamos de fazer de Jesus o Senhor da nossa vida, nós estamos fadados ao fracasso. A palavra de Deus diz que quando nós tememos a Deus e andamos nos caminhos do Senhor, nós somos refutados como bem-aventurados. E tudo que nós fazemos dá certo, tudo prospera na nossa vida. E queridos, esse homem chegou declarando: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, do meu coração, da minha palavra, dos meus olhos, o Deus da minha fé. Se quiseres, ou seja, eu confio, eu acredito, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Queridos, uma vez pregando nesse texto, eu falei sobre o processo de purificação da água. A água tem 3 processos para purificação. Você pega uma água da enxurrada, toda suja, e você usa o processo da decantação. Você deixa a água no estado de inércia, parado. Toda a sujeira desce ali para baixo. A parte limpa fica do lado de cima. Mas ainda fica sujeira. Mas nós temos o processo de ebulição. Que você ferve a água, vai fervendo e põe uma outra tampa e a água sai destilada. Água limpa que serve para aplicar injeção. Destilação. E nós temos decantação, destilação e ebulição. Esses 3. E nós temos esses 3 processos natural descoberto pelos homens. Mas esse homem sabia que Jesus tinha um poder sobrenatural, que Ele poderia purificar almas, que Ele podia purificar corpo, que Ele podia purificar a vida. Então a declaração desse homem é: Senhor, eu não preciso de decantação. Senhor, decantação ainda deixa resíduo na minha vida. Eu não preciso de ebulição, que eu não quero ser torrado, não quero ser fervido. Senhor, eu preciso da sua ação, e se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar o meu corpo. O Senhor pode resolver o meu problema. O Senhor tem a solução para o meu problema. E meu querido, Jesus está dizendo para você nesta noite: eu tenho a solução para a sua dúvida. Eu tenho a solução para as suas respostas. Talvez as suas respostas, as respostas que você tem alcançado, que você tem obtido, não satisfaz. Mas Jesus é a resposta. Ele tem a resposta, a solução para aquilo que você quer como resposta. Aí vem a pergunta. Lá no primeiro versículo, Jesus desceu do monte. Ele também desceu aqui neste lugar. A primeira pergunta: você está em sintonia com a presença dEle? Você está em sintonia com aquilo que Ele está dizendo aqui nesta noite? Você está aceptível ao chamado dEle para tomar posse de algo sobrenatural? Tomar posse de uma transformação da sua vida? Esse homem chegou leproso. Jesus desceu com uma grande multidão. No verso 2, do 2 fala assim: esse homem era leproso, aproximou de Jesus, adorou Jesus de joelho e disse: Senhor, se queres pode me purificar. E lá no verso 3, nós temos ali: Jesus estendeu a mão. Meu querido, Jesus é demais, não é verdade? Ninguém toca no leproso. Ninguém toca em um defunto. Lá em Israel, um defunto é imundo, um leproso é imundo. E acontece o seguinte: Jesus demonstra aqui o grande amor que Ele tem
pelo pecador, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão em batalha espiritual. Jesus quer ver você prosperando. Jesus quer mudar a história da sua vida. Jesus quer mudar a história do seu casamento. Jesus quer, Ele está de mão estendida sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia nisso, eu creio. Ele está estendendo a mão sobre cada um de nós aqui nesta noite. Amém, meu irmão? E aí ele diz, a palavra diz, tocou nele. Queridos, esse tocar de Jesus, alguns teólogos defendem a ideia de que Jesus não apenas chegou dessa distância, Jesus chegou e abraçou aquele homem, como o pai abraça um filho que está em desespero, como um pai chega e fala: filho, o papai está aqui, o pai te ama, a sua resposta está aqui, o pai está disposto a te ajudar. Então, meu querido, aí Jesus tocou naquele homem, abraçou aquele homem e disse: eu quero. Olha que ponto tremendo aqui desse sermão. Quero. Diga para a pessoa que está bem pertinho de você, põe a mão na mão dela e diz assim: Jesus quer te curar, te abençoar. Queridos, o que Jesus disse ali: olha, eu quero mudar a história da sua vida, eu quero tirar você dessa miséria, desse sofrimento, dessa lepra, eu quero prosperar a sua vida e eu vou fazer algo por você. E queridos, Jesus dá uma ordem ali, não é agora só o desejo de Jesus, mas é uma ordem: seja purificado. Meu querido, Jesus está decretando agora, dando a ordem a seu respeito. Ele está dizendo: olha, a sua bênção está aqui, o seu perdão está aqui. Seja perdoado, seja perdoada, seja curado, seja curado. E logo em seguida, imediatamente ele foi purificado da lepra. Imediatamente o milagre aconteceu. Meu querido, você não pode sair daqui duvidando de que Jesus fez algo na sua vida nessa noite. Você pode ter certeza que por menor que seja o seu pecado, Ele perdoou. Por maior que seja o seu pecado, Ele perdoou. Ele declarou: eu quero. Eu vim aqui para isso. Eu vim para mudar a sua história. Eu vim para te purificar, limpar você como vaso meu. E não só te limpar como meu vaso, mas eu quero te ungir. Eu quero te encher com a minha glória. Eu quero te encher com a minha vida. Eu quero derramar do meu Espírito sobre a sua vida. E queridos, o próximo versículo diz assim: em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém. Olhe. Esse olhe também dá um livro. Esse olhe, significa, meu querido, preste atenção. Preste atenção no que você anda falando por aí. Preste atenção no que você vai dizer depois desse encontro. Preste atenção naquilo que eu estou fazendo. Olhe, Jesus está falando, preste atenção. Não conte isso a ninguém. Ué, por que não contar para ninguém? Queridos, a interpretação correta desse texto é: não sai contando uma bênção que você não tem certeza que recebeu. Olhe, não sai aí divulgando para todo mundo aí que você recebeu esse milagre, não. Você primeiramente tem que ter uma convicção. Você precisa ter uma certeza. Você precisa ter a confirmação de que você foi tocado pelo meu poder. Muitas pessoas chegam com o resultado do médico de um câncer. No caso desse rapaz era lepra. Vamos colocar o sacerdote como médico. E aí o versículo continua dizendo: não conte isso a ninguém, não vá falar que você recebeu o milagre agora, mas vá mostrar-se ao sacerdote, que era o médico daquela época que examinava o leproso.
Se o médico falasse, o sacerdote falasse: olha, você está curado, pode voltar para casa, para o ambiente da família. Vai mostrar-se ao sacerdote. E aí Jesus, com toda a convicção, fala: olha, você realmente já está curado, mas não vai contar isso para ninguém. Já pode levar, apresente a oferta que Moisés ordenou pela cura da sua lepra. As pombinhas. Leva as ofertas. Aí, como Moisés ordenou, mostre para o sacerdote, oferece o sacrifício louvando a Deus, para que sirva de testemunho para toda a cidade. Para que sirva de testemunho. Ou seja, primeiramente mostre que você está curado. O sacerdote te liberou. Você está realmente curado. Então, meu querido, ao sair daqui, vai com a convicção. O sacerdote nosso é o Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Mostre para Ele que você está curado. Confia que você está curado, que você está perdoado e que a glória dEle, a presença dEle vai contigo. Amém? Temos mais um cântico, irmã Glaucia? Não? Da mesma forma que aquele homem teve o grande privilégio da operação do milagre que Jesus fez naquela oportunidade em que Ele desceu do monte. Você também nesta noite tem a sua oportunidade. Jesus desceu até este lugar. E queridos, eu não sou nada. Nada mais do que você. Nem um centímetro, nem um milímetro. Nem espiritual e nem como humano. A única diferença é que eu tive um chamado do Senhor. Um chamado para interceder por você. Pela sua vida. Mas nós somos iguais. Deus não tem acepção de pessoa e Ele não falha. Ele não falha. E você que está aqui nesta noite, você poderá sair daqui levando aquilo que você veio buscar. Deixa o seu lugar e vem aqui à frente. Se você deseja receber esse milagre agora, se você veio aqui nesta noite com seu coração com alguma dúvida, Jesus quer purificar essa dúvida. Jesus quer abençoar a sua vida. Senhor Jesus, eis aqui à frente a sua igreja, Pai. Mestre amado, o Senhor desceu até este lugar. E ó Deus, não foi por acaso. A tua palavra diz que aonde o servo põe a mão fica a bênção. Por isso, ó Deus, neste momento eu coloco a mão sobre a vida do irmão Júlio, sobre a cabeça dele, ó Pai. Vai derramando a unção do teu Espírito, a glória que cura, que liberta. Papai querido, que toda lepra, que todo o poder do mal saia da vida do irmão Júlio. E ó Deus, nós consagramos ele para o ministério do louvor, esteja abençoando, esteja, ó Deus, dirigindo a vida dele, os negócios, a empresa. Abençoa o teu servo em nome de Jesus. Pai, a irmã Glaucia, também, ó Deus, estou colocando as minhas mãos, mas as suas mãos devem estar acima. Ó Deus, derrama a tua unção de vitória para a tua filha, Senhor. Papai querido, vai curando todo o empecilho, toda lepra, tudo aquilo que não é do Senhor, Pai. Purifica o coração da tua filha, a casa da tua serva, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a saúde dos filhinhos, a saúde do esposo. Oh Deus, em nome de Jesus, ministra a tua graça, teu amor sobre a tua filha, em nome de Jesus. Senhor, a irmã Laíde precisa desse milagre, Pai. Pai, em nome de Jesus, opera essa obra na vida dela, Pai. O Senhor sabe o que o coração dela está pedindo agora. Por isso concede de acordo com o pedido dela, como esse cego, esse leproso pediu. E queria ficar purificado. Purifica a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Papai querido, em nome de Jesus, o João está de joelho, na mesma posição de do leproso. Eu suplico, ó Pai, que neste momento o Senhor esteja operando uma grande purificação, uma libertação, Pai, na vida deste homem.
Papai querido, todo o passado, toda a influência, toda a história que entristece o coração dele seja apagado da memória. E ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Ele, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, anula todo o projeto de Satanás sobre a família dele, sobre os sonhos, sobre o trabalho, sobre a saúde dele. Pai, purifica esse vaso, purifica esse vaso. Eu peço em nome de Jesus, amém e amém. Pai, em nome de Jesus, eu começo pela vida desta criança. Senhor, em nome de Jesus Cristo, derrama a tua unção, Pai. O Senhor veio até este lugar por causa dessa vida. Papai querido, se essa vida tem alguma deficiência, alguma dificuldade física e espiritual, esteja curando, esteja libertando, eu te peço em nome de Jesus. Também, ó Deus, abençoa essa criancinha, o menorzinho. Abençoa, ó Deus, essa família, abençoa esta irmã. Pai, em nome de Jesus, quebra toda maldição sobre essa família. Pai, abençoa o teu servo, abençoa a casa do teu servo, abençoa os projetos dessa família. E, ó Deus, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Purifica esses vasos, Pai, e derrama unção sobre eles. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.